Bom, então nós vamos começar o nosso período da tarde. Quero dizer, sejam bem-vindas. Para quem não esteve conosco ontem à noite, o Senhor com certeza nos abençoou, nos presenteou com a presença dEle, com a grandeza dEle, com a palavra dEle, e nós louvamos ao Senhor por isso. Nessa tarde, com certeza, nós vamos ter a presença dEle novamente com a gente. Nós vamos ter a abundância da presença dEle para com a gente. Quero convidar a Maria Alice para vir aqui para orar com a gente, fazendo um favor. Enquanto a Maria Alice sobe, eu quero te lembrar de algumas coisas. Talvez você está na nossa igreja pela primeira vez, e a nossa igreja a gente tem banheiros ali na frente, os 2 banheiros para nós, tá? Nós, meninas, podemos usar. Os únicos homens que estão aqui hoje, eles estão usando o banheiro lá da galeria. Então, os banheiros daqui você pode usar. E quem não conhece a igreja, aqui tem um corredor e tem 2 banheiros aqui também, que é para a gente. Tá bom? Também quero lembrar você, para a gente continuar tendo cuidado com a nossa máscara, respeitando aí a pandemia, usando álcool gel, para que a gente possa... Na hora da alimentação, vocês vão receber lanchinho hoje, vocês vão ver que graça, muito amor envolvido. Mas na hora de você se alimentar, você tira a máscara, mas daí você põe a máscara, não vai ficar andando, se alimentando sem máscara, tá bom? E outra orientação para você, quem não achou os álcool gels, eles estão ali na frente, aqui também tem álcool gel se você quiser usar, tá bom? E fiquem super à vontade, é uma alegria a gente estar aqui hoje. E eu vou convidar a Má para apresentar a Raquel de um jeito diferente, certo? Você quer orar primeiro? Kel, é uma alegria. Você está aqui, muito grande, porque Deus é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa história. Quando eu pedi para a Dani, foi eu que pedi, que eu queria apresentar a Raquel, é porque Deus me trouxe ao coração uma ideia muito forte. Todos nós conhecemos Raquel Novaes. A mídia já se incumbiu disso, né? Mas nessa tarde, eu não sei se o Marcelo está aqui, não está. Eu queria pedir autorização para ele, para te apresentar como Raquel Marte Nogueira. E eu fiquei viajando, voltando para essa história. No dia que a Nilza, minha prima que está aqui, começou a namorar o Samuel, casaram, tiveram o Mateus, a Carol, a Raquel, a Camila e depois o Nestal. Deus já vinha escrevendo essa história, porque conhecia onde estaríamos hoje. Ele conhecia também o que tinha acontecido para trás. A Raquel é filha da Nilza, que casou com Samuel. A Nilza é filha da tia Olga, com o tio Mauro, que também eu participei do velório dele, foi tão emocionante, porque no dia que o tio Mauro faleceu, no domingo anterior, foi um acidente de carro, com o outro irmão da Nilza. O dia que o tio Mauro faleceu, o nosso regozijo e a nossa tristeza foi muito forte, porque no domingo anterior, o tio Mauro tinha ido na igreja. E aquela cena dele sentado lá na igreja com a tia Olga, eu lembro até hoje. Então, aquela certeza tão forte de que ele estava com Jesus inundou o nosso coração. O tio Mauro, desculpa a história, gente, mas o tio Mauro era irmão da Mariana e do Jaulas. Então, a Mariana, o Jaulas e o Mauro tinham tido um ano muito difícil na vida. Quando a mamãe deles, a Maria, faleceu,
No mesmo ano, a Emília faleceu, e no mesmo ano, o vovô Basilídio ficou com um problema emocional, e a Mariana teve que viajar 320 quilômetros, sei lá de que jeito, de ônibus, não sei como é que foi, para levar o vovô Basilídio para internar em São Paulo. Ela morava em Casa Branca, e ela foi levar lá no São Paulo. Foi um ano muito pesado, mas a Mariana tinha muito forte com ela o livrinho de missa que ela tinha recebido da vovó Maria. E agarrado naquele livrinho de missa, ela sabia que ali ela ia receber uma força especial. Muitas vezes ela me falou isso. A Mariana agarrou o tio de aulas e o tio Mauro para cuidar deles, e eles conduziram a sua vida. A Mariana casou com o Otávio e conheceu a Jesus nessa história. E a partir disso ela orava, e eu orei muitas vezes com ela. Ela falava assim: Deus, cuida da casa dos meus irmãos, cuida do de aulas com a Miriam, cuida do Mauro com a Olga, e cuida dos filhos deles. E Deus cuidou, e Deus cuidou. Quantas vezes eu orei com ela, e ela falava assim, ela ia citando todos os nomes. E eu lembro, Raquel, dela ter orado assim: Deus, cuida da Nilza, cuida do Mateus, da Carol, da Raquel, cuida da Camila e cuida do Nestal. Como é louco, como é lindo. E no meio de toda essa lembrança, eu lembrei daquele hino que você conhece: Deus da minha vida, Deus da minha história. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã. Que nós continuemos levando a nossa história, mas lembrando que nós somos frutos de toda uma história. Desde a fundação do mundo, né, Elô? Onde Deus nos criou, até o dia em que Jesus voltar. Que Jesus nos fortaleça e nos capacite a continuarmos levando esse legado que Ele coloca nas nossas mãos. Essa é a Raquel Marte Nogueira. Essa é a Raquel Novaes. Vamos orar? Pai precioso, Deus da nossa história, Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Deus que nos permite lembrar de tudo aquilo que o Senhor já nos fez no passado. E fortalecidos e enriquecidos, Pai, por isso, o Senhor nos permite caminhar no nosso hoje. E o Senhor nos permite caminhar em fé, Pai, na certeza, na convicção daquilo que o Deus de ontem, que derramou sobre nós do seu amor, continuará conduzindo a nossa vida até a volta do Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez e vai continuar fazendo no nosso meio. Continue tomando, Pai, cada uma das nossas irmãs em Tuas mãos. E que, ó Pai, o Senhor continue falando ao nosso coração. E que não saiamos daqui, Pai, sem tomarmos postura diante do Senhor, de buscarmos mais e mais a Tua face. Isso tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Kel, venha, querida. Seja bem-vinda na nossa casa, né, gente? Encontros feitos pelo Senhor. Amada, essa é a nossa sala, olha que delícia. Deus te abençoe, viu? Amém. Amo você muito. Amém. Boa tarde, meninas. Eu estou muito feliz de estar aqui e com essa apresentação da tia Maria Alice.
não passei um rímel que não é a prova d'água. Então, pode dar tudo ruim aqui, tá? Vocês me perdoem. Mas eu estou muito feliz porque eu olho para trás e vejo como Deus sempre esteve presente. Nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. E talvez fosse muito improvável que um dia como esse acontecesse na minha vida, mas o Senhor conduziu minha mãe, nos manteve firmes nele. O meu pai faleceu, eu era um bebê ainda, tinha 1 ano e 8 meses, minha mãe tinha 26 anos de idade e meu pai tinha 28 anos. Nós morávamos em Campinas, foi um acidente de helicóptero, todos morreram que estavam ali naquele helicóptero, mas Deus se manifestou de forma especial na nossa casa. Minha mãe conta que no dia que isso aconteceu, as pessoas da nossa família foram chegando, e chegou a minha avó, chegou a tia, ia chegando e deu o horário do meu pai chegar, e ele não chegava do serviço. Até que o pastor chegou, e foi o pastor que trouxe essa notícia para minha mãe, né, mãe? E ele disse: Nilza, houve um acidente, e infelizmente o Samuel não resistiu. E ela conta que nesse momento o pastor colocou as mãos sobre a cabeça dela e começou a orar. E ela fala que ela não se lembra de nada do que o pastor orou, mas ela se lembra de uma palavra que veio ao coração dela no momento da oração: não temas, não te espantes, ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. E ela fala que esse texto ficou se repetindo na mente e no coração dela. Ela estava grávida de 7 meses, já tinha eu, a Carol e o Mateus. Nós nos mudamos de Campinas para Casa Branca, a avó Olga, que a tia estava dizendo, foi um grande suporte para nós ali. E talvez a gente tenha passado alguma privaçãozinha. Eu me lembro que eu gostaria de fazer aula de balé, mas a gente não tinha condições financeiras para isso. Mas o mais importante, a minha mãe proveu de uma forma inigualável, que foi o amor do Senhor, a palavra do Senhor, nos levando para a igreja, nos ensinando. Eu me lembro de concurso bíblico na nossa casa, de cartazes e decorando versículos. Eu me lembro da minha mãe tocando no piano e nós todos ali na sala. E eu aprendi a amar o Senhor Jesus através da minha mãe. E ainda criança, frequentando a igreja presbiteriana de Casa Branca, nosso pastor foi o pastor Jonas. O pastor que marcou a minha vida. Foi aos 11 anos de idade, eu fui batizada ali por ele. Eu fiz minha profissão de fé. Eu me lembro de uma vez que eu tive um problema no joelho, e o pastor Jonas me levou para a casa dele, cuidou do meu joelho inflamado. E eu louvo ao Senhor por essas histórias todas que a gente pode contar, e em todo tempo a gente vê o cuidado do Senhor e a mão do Senhor na nossa vida, na nossa história. E eu sei que é assim com você também. Se você olhar para trás, você vai perceber a mão do Senhor, o cuidado do Senhor, o carinho do Senhor, a provisão do Senhor. E que alegria estarmos aqui hoje, mulheres chamadas por Ele, que um dia se renderam a Ele, buscando ouvir da parte dEle, para serem nessa terra aquilo que Ele espera que nós sejamos. Não é maravilhoso isso? Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a render a sua gratidão ao Senhor, desse Deus que cuida, desse Deus que ama, desse Deus que se importa, desse Deus que se inclina para contemplar o que acontece na sua vida. Nós queremos honrar a Ti, Jesus. Honrar a Ti, Senhor. Te agradecer por tanto amor. Te agradecer por tanto amor. Te agradecer pelo Teu cuidado. Nada nos faltou, Senhor. Nada nos faltou. Nada nos faltou. Tu és maravilhoso, Senhor. E nossa alma se rende a Ti em gratidão e louvor, Senhor Jesus. Obrigada. Recebe o nosso louvor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor.
Coloque-se em pé, vamos dizer isso ao Senhor. Nosso Deus é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tu és, meu Pai amado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Obrigada por isso, Senhor. Por isso diante dele nosso coração se prostra a ti, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos mais uma vez declarar quão grande é nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, alegria de grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante, recebe o nosso louvor, Senhor, nosso coração rendido a ti, engrandecemos a ti. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, só o teu nome, Senhor, só o teu nome. Confiamos pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra, sobre nós. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Obrigada, Jesus. Em gratidão eu canto a ti, com coração, Jesus.
bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, Pai, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Pode ser mais forte ainda? Vamos agradecer a Ele. Vamos juntas. Em gratidão eu canto a ti, Jesus, com coração. Venho adorar. Minha alma te segue de perto. Bem junto a ti. Oh, és meu Senhor. O que darei? O que darei a ti? Nada seria suficiente por tudo quanto deste a mim. Recebe a és meu Senhor, Jesus. O que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor. Recebe, Jesus. Nosso coração te rende gratidão nessa tarde. Por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem sido para nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Vamos sentar um minutinho. Será que tem como achar uma música de última hora aí? Tem? Tá na pasta do CD Cruz, eu acho. Chama Deus da Minha História. Não podia faltar, né? Já que estamos aqui, com toda essa abertura, vamos cantar. Deus da minha história, ou Deus da minha... Acho que é Deus da minha história. Essa música é composição do meu esposo. Vocês vão procurando, enquanto isso eu vou seguir o que estava no roteiro. Aí se der, vocês colocam no final, pode ser? Lindo Senhor, mestre oleiro, eu sei que tens a minha vida em tuas mãos, moldando-me com tua perfeição. Chama-me para tua presença, guia-me com o teu Espírito.
pensando nesse tempo que nós vamos ter aqui. Vocês já começaram ontem. E como é boa essa oportunidade da gente expor o nosso coração diante de Deus. E Ele como oleiro e nós como barro. Podemos receber esse tratamento do Senhor. Esse cuidado. Esse dar forma segundo a vontade dEle. Como diz lá no profeta, quem é o barro para dizer ao oleiro, né? O que o Senhor está fazendo? É Ele que faz, é Ele que comanda, é Ele que conhece o dia de amanhã. Então a gente se expõe à presença dEle e a gente diz, pode amassar, pode trabalhar e fazer de mim o que o Senhor quer. Vamos fazer essa oração mais uma vez, juntas, do início. Lindo Senhor, mestre oleiro, eu sei que tens a minha vida em tuas mãos, moldando-me com tua perfeição. Chama-me para, sim, Senhor, tua presença, guia-me com o teu Espírito, ensina-me como viver para ti. Estou cativado por teu chamado, eis-me aqui, ao teu lado eu quero estar. Guia-me, Senhor. Chama-me, toma-me, molda-me, usa-me, enche-me, minha vida entrego a ti, oleiro.
Só por ti eu vivo e canto, só por ti. Deus da minha vida, Deus da minha vida. Deus que é meu refúgio nos momentos. Obrigada, Senhor. Deus do meu consolo, Deus que me sustém. Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. Amém. Graças a Deus por isso. Quero cantar uma última canção. Essa que a gente cantou é a composição do Marcelo, né? Ele compôs isso num momento em que ele se sentia muito sozinho. E a declaração, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém, é para ele a frase mais forte da canção, porque é o que ele vivia naquele momento, né? E essa que eu vou cantar agora fala sobre confiança em Deus. Foi uma música que o Senhor colocou no meu coração no momento em que parecia que Deus estava agindo na vida de todo mundo, menos na minha. Alguém já se sentiu assim? Foi na época de esperar por filhos. Eu tive endometriose, a doença da mulher moderna, né? E todas as minhas amigas tendo filhos e a gente não conseguia. Eu não sabia da endometriose, mas eu já estava há alguns anos tentando engravidar. Eu achava que quando eu decidisse engravidar ia ser muito rápido, porque minha mãe teve um filho atrás do outro, né? Minha avó brincava que a minha mãe engravidava só de lavar a cueca do meu pai. Abafa o caso, mas não foi assim comigo. Depois de um ano a gente foi procurar ajuda médica e foi identificado um probleminha no Marcelo. Ele passou por uma cirurgia. Aí a gente achou, então, agora vai dar certo. E passou mais um ano e mais um ano. E nesse período de espera, minha irmã, Carol, decidiu ter filhos e no mês seguinte ela estava grávida. Eu me lembro de um final de ano na casa da minha mãe, Casa Branca, os filhos chegando, a gente ia passar o Natal todos juntos, e ela chegou com um envelope na cozinha e falou, eu tenho uma notícia para vocês. Ela abriu o envelope e disse, eu estou grávida. E aí eu me lembro de abraçar a Carol, e eu estava feliz por ela, mas naquele momento eu comecei a mandar, não tinha WhatsApp na época, mas era como se eu estivesse mandando umas mensagens para Deus, Senhor, e aí, né? Até a Carol está grávida e eu não. Era como se Deus não estivesse vendo o meu coração. Mas um dia, em casa, depois de orar e de chorar, eu resolvi ir para o piano e confessar a minha confiança no Senhor, mesmo quando eu não percebia o agir do Senhor na minha vida. E eu aprendi uma coisa, quando Deus não muda uma situação, é porque Ele quer mudar o nosso coração, né? Ele usa as circunstâncias para mudar a gente. E eu me lembro, com os olhos da fé, eu declarei isso. E alguns anos depois, alguns anos não, né? Foi bem em seguida, depois que eu fiz a cirurgia da endometriose, eu me lembro do médico falar, vocês têm de 4 a 6 meses, senão a gente vai partir para uma técnica de fertilização. E quando ele liberou, no primeiro mês, a Bia foi gerada, né? Beatriz significa aquela que abençoa e faz as pessoas felizes. Tem sido assim, desde que ela nasceu. E só para resumir a história, depois de um tempinho, enquanto eu fazia ela dormir, eu me lembro de colocar as mãos no meu ventre e falar, Senhor, eu consagro a Ti mais uma vez o meu ventre. Se o Senhor quiser, me dá mais um. Se o Senhor quiser, me dá um menino. Eu vou ficar tão feliz se eu tiver um menino. E um mês depois, o Senhor nos deu, né, nos fez gerar o Samuel, que significa eu o pedi ao Senhor. Mas eu passei por esse momento de escuridão, de parece que Deus desliga o interruptor e para ver o nosso coração na hora do escuro, né? Mas eu quero dizer para vocês, confia no Senhor teu Deus. Entrega o teu caminho, confia. Agrada-te do Senhor. Faz dele o seu tesouro, faz dele a sua alegria. Coloca a sua expectativa só nele. E o restante vai acontecer na hora certa, do jeito certo. Amém? Vamos juntos.
confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará, jamais. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Eu sei, Pai, tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em... Vamos declarar isso em pé? Deposite a sua confiança nele. Todas elas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti. Eu descanso em teu amor. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Aleluia. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel, Jesus. Colocamos os nossos olhos em ti, Senhor, na tua bondade, na tua fidelidade, que jamais tem fim. E nós te louvamos por isso, meu Pai. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Aleluia. Mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Pode ser mais forte ainda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor.
recebe o nosso louvor nessa tarde, Senhor Jesus. Obrigada por tudo, 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 Senhor. Nosso coração se enche de gratidão, de louvor, reconhecendo Tua bondade, Tua fidelidade, Teu amor para conosco. Continua falando conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Vamos nos sentar. Oi? Amém. Para mim tem que ficar mais alto, senão eu não enxergo. Estou naquela fase de resistir para assumir o óculos, mas preciso do óculos e não estou querendo assumir isso, entendeu? Então, se eu ler alguma coisa errada, aí tem paciência. Na próxima, eu sei que eu vou ter que vir de óculos. Amadas, eu tenho certeza que ontem foi lindo. A Elô mandou um vídeo explicando sobre o que ela ia comentar com vocês ontem, né? E como é bom saber que a gente foi criado, não como algo do acaso, né? A gente não aconteceu. A gente nasceu no coração de Deus e Ele, com tanto cuidado, com tanto detalhe, nos formou. E não formou e deixou, não. Existe um plano, existe um propósito. E como é bom, isso enche o nosso coração de satisfação em Deus. E hoje, a gente vai dar sequência pensando um pouquinho nos desafios dessa mulher verdadeira, que eu sei que vocês ouviram um pouco ontem, né? E eu sei que existem mulheres aqui. Aliás, eu queria só fazer uma pergunta. Posso fazer rapidinho, Dani? Quem não é daqui de Limeira? Levanta a mão bem alta. Só. Nossa, bastante gente até, hein? Muito bem-vindas a Limeira. Eu também não sou. Eu sei que tem idades bem variadas aqui. E os desafios vão mudando, né? Conforme vão passando os anos na nossa vida, a gente vai tendo desafios diferentes. Quando a gente não tem filhos, quando a gente é solteira, ou quando a gente já tem os filhos, ou quando os filhos crescem e vão embora, enfim, cada fase da nossa vida são desafios diferentes, mas em todo esse tempo e essas mudanças, o propósito do Senhor permanece o mesmo para a nossa vida, né? Deus nos criou com um propósito, e hoje a gente vai pensar no desafio que é para nós equilibrar família e trabalho, porque Deus nos confiou essas duas responsabilidades, família e trabalho. E talvez você esteja solteira ainda. Tem muita solteira aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão bem alto. Maior parte casadas, né? Mesmo que você esteja solteira, a gente vai falar um pouquinho sobre família e você tenta... Oi? Divorciadas. Também temos viúvas, divorciadas, solteiras, casadas. Temos todos os tipos aqui, né? E para todos esses tipos, Deus tem um propósito. Glória a Deus por isso. E conforme a gente for falando sobre essas responsabilidades que nós temos, você vai se encaixando naquilo que você se identificar. O primeiro texto que eu queria ler é o de Efésios 1, do versículo 2 até o 6. Eu acho que vai ser projetado, né? Ok. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos
por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que eu queria destacar nesse versículo é que o Senhor já pensava em nós antes mesmo da fundação do mundo, da criação do mundo. E já antes da criação do mundo, Ele já tinha predestinado que cada uma de nós seríamos adotadas como filhas dEle. Então, veja comigo, essa ideia de família vem antes da criação do mundo. É algo eterno. Quando a gente pensa na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse relacionamento perfeito que existe entre as pessoas da Trindade, a forma como o Filho se submete ao Pai, a forma como o Pai ama o seu Filho, tudo isso já aponta para essa ideia de família. Família tem muito mais a ver com Deus do que com a gente. Então, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos parte da família de Deus. Isso não é uma bênção, gente? Somos parte da família de Deus. Em Efésios, no capítulo 3, verso 14 e 15, diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então, você vai ver ali, Deus, Ele é o inventor da família. É o nosso inventor e Ele é o inventor da família. E olha o que é muito interessante, Deus trouxe a família à existência e também nomeou a família, como disse esse texto que a gente leu aqui. Ou seja, Ele tem autoridade sobre a família, Ele determina a estrutura da família, o propósito da família, o papel de cada um na família e o papel da família na terra. E o que eu achei muito legal, lendo esse material, é que a família não é apenas nomeada por Deus, mas é nomeada a partir de Deus. É diferente de quando Deus olha para aquela imensidão de estrelas que Ele criou e coloca o nome em cada uma delas. Porque a Bíblia diz em Isaías que Deus chama as estrelas pelo nome, né? Conhece cada uma pelo nome, mas é diferente quando fala da gente, porque as estrelas, Ele criou ali as estrelas, Ele criou os animais, Ele criou a vegetação, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então é a partir de Deus, Ele nomeia a partir dEle. Isso é lindo, isso muda a nossa visão a respeito de família, isso dá um significado único e profundo, e a família diz muito mais sobre Ele do que sobre nós. É um conceito eterno, isso é maravilhoso, né? Através da família, Deus nos deu símbolos, imagens e linguagens para transmitir a ideia de quem Ele é e de como se trata, do que se trata o relacionamento com Ele. Mesmo uma família disfuncional pode entender e perceber qual é o ideal de família, né? Por exemplo, o que a família nos ajuda a compreender? Nos ajuda a compreender o que é ter um pai. Como eu contei para vocês, eu perdi meu pai muito novinha. Quando isso aconteceu, eu não tinha noção, né, do que tinha acontecido. Mas, com o passar dos anos, olhando para outras famílias, em algum momento eu percebi que eu não tinha pai. E aí você vem a saber o que aconteceu, não é? Qual é a minha experiência nisso? Deus se tornou meu pai. Eu acho que talvez direcionada pela minha mãe, eu acho que isso aconteceu com os meus irmãos também. Deus é o meu pai. Lembra do conceito de família que é eterno? Sempre foi esse o ideal, que nós vejamos a Ele como pai. É tão bonito quando Jesus vai falar sobre adoração com aquela mulher samaritana. Ele fala, o pai procura adoradores. Então a ideia de adoração não é súditos diante do seu rei, ou diante do seu senhor, é filhos diante de um pai. Não é lindo isso? Então, a família nos ajuda a entender qual é o papel de Deus na nossa vida. Ele é o nosso Pai. Outra coisa que a família nos ajuda a entender, o que é ter uma família de fé. Quantos testemunhos eu conheço de gente que perdeu os pais, ou é filho único, não tem irmãos, ou mora muito distante, e a família da fé se torna família de verdade, não é? Eu conheço casos em que relações são muito mais profundas na família da fé do que na família de sangue. Então, mais uma vez, nos ajuda a entender o papel de Deus, desse conceito eterno de família de Deus. Também nos ajuda a perceber semelhanças.
descendências, linhagem, filiação, adoção, irmãos, proximidade, herança. Eu tive uma experiência muito legal, há 2 semanas atrás. Na nossa igreja, nós nos reunimos em grupos pequenos. E eu estava nesse grupo, é um grupo novo, e tem várias pessoas novas convertidas nesse grupo. E eu estava ali sentada e ouvindo, o assunto era a Trindade. Então, um irmão começou a falar sobre Deus Pai, e ele compartilhou alguns textos, e falou da experiência dele, apontando para Deus Pai. Veio uma outra moça que chegou há pouco tempo na igreja, e ela abria a Bíblia, e ela fez anotações, e ela falando sobre Jesus, e quem é Jesus, o papel de Jesus, e depois uma outra irmã falando a respeito do Espírito Santo. Gente, aquilo encheu meu coração de tanta alegria, eu fiquei tão feliz, era uma sensação de prazer tão grande. Na hora eu ainda compartilhei como Deus se alegra de um momento como esse. Você compartilhando um pouco, ele compartilhando um pouco, essa troca, essa edificação, como isso agrada o coração de Deus. Falei isso, mas não tinha noção de onde Deus ia me levar com isso, né? Dia seguinte, tomando banho, pensando no prazer que a gente tem em Deus, no prazer que Deus tem em nós, pensando nessa ideia de prazer, né? Era como se Deus me levasse para uma imagem da sala da minha casa, e meus 2 filhos ali. A Bia hoje tem 13 e o Samuel tem 10. E eles estão numa fase de se pegarem. Não fisicamente, graças a Deus. Mas eles estão num momento de competição. Parece que eles estão o tempo inteiro competindo para ver quem é melhor, quem sabe mais. E quando pode um, deprecia o outro. Ah, isso não ficou bom. E sempre assim, querendo se autoafirmar em detrimento do outro. É uma coisa que a gente tem que ficar em cima o tempo inteiro. E em alguns momentos, existe amor. Eu sei que existe amor o tempo todo, tá, gente? Mas a demonstração de amor de um para com o outro não é um negócio que acontece todo dia. Ô, minha irmã, vem cá me dar um abraço. Não tem isso. A gente tem que dar uma forçada, dar um abraço na sua irmã, dar um beijo, diz que ama, quando briga, pede perdão, abraça. A gente vai reforçando isso, né? Mas em alguns raros momentos tem isso. E eu fiquei lembrando, parecia que Deus me trazia a memória. Uma vez a gente viajando, Samuel muito cansado, não conseguia encostar a cabeça, a Bia falou, deita aqui, Sá. Ofereceu o colo dela, ele deitou no colo dela. Em alguns momentos, eles no sofá, como foi a imagem que me veio à mente, os 2 se relacionando bem, e um cuidando do outro, e um abraçando, e um ajudando o outro com a tarefa. E aí era como se Deus me mostrasse assim, como isso traz prazer para o meu coração de mãe. Quando eu vejo a Bia e o Samuel interagindo, e se amando, e um cuidando e protegendo, como isso traz prazer para mim, mãe. E aí era como se Deus mostrasse para mim quanto Ele tem prazer. Quando eu cuido de você, você cuida de mim, eu me importo com você, e você se importa comigo, existe essa troca. Foi uma experiência muito legal. Como que eu absorvi isso? Na família. Olha que interessante, Deus trazendo seus conceitos e o seu ideal, o seu plano ideal, através da família. A família é uma bênção. Agora, por que a família aponta para Deus? Por que a família reflete a beleza de Deus, o relacionamento perfeito, o amor, o cuidado mútuo e tudo mais? A família é alvo de muito e muito e muito ataque. Satanás quer destruir a família desde a primeira família que existiu lá no Éden. Ele está tentando destruir. Então, aqui diz assim, o objetivo de Satanás é destruir, arrasar, ruir famílias inteiras. E eu conversando com o meu pastor um dia desses, ele falava para mim, Raquel, o que eu percebo é Satanás querendo atingir a igreja. Ele atinge a família porque ele quer atingir a igreja, ele quer destruir a igreja. E aí ele me lembrava assim, você lembra um tempo atrás, quando surgiu a lei da palmada? Lembram-se disso, irmãs? Não podia corrigir mais filho, Ou, que não podia, assim, alguém poderia denunciar e ia dar mal, ia dar ruim, como dizem. Então, é um princípio bíblico, a vara livra o coração da criança, direciona, porque a estultícia está ligada ao coração da criança, é o que diz Provérbios, a vara corrige. Então, nós nos vimos num impasse. E agora? Lei da palmada. Depois da lei da palmada, falava-se muito sobre aborto, vocês lembram? Assunto mundial, alguns países liberando, outros não, e fica aquela coisa, mais uma vez, um ataque frontal contra a igreja, porque nós não aprovamos e nunca vamos aprovar o aborto. Depois do aborto veio o empoderamento feminino.
Aí só se falava sobre isso, mulheres empoderadas, mulheres líderes, mulheres incríveis, mulheres que fazem, que acontecem, mulheres de atitude e tudo mais. Que é muito bom ter atitude, fazer acontecer, mas dentro dos princípios que a Bíblia coloca para nós. E agora, a bola da vez, ideologia de gênero. Só se fala sobre isso, não é? E alguns países liberando, teve um país recentemente que a partir de 4 anos de idade, você pode ensinar nas escolas, queira os pais ou não. É lei do país. Então, você não nasce menino ou menina, você decide quem você quer ser. Não é algo biológico, é algo cultural. Gente, isso é uma mentira muito grande. Só que nós estamos sendo atacados constantemente com isso. Nessa quinta-feira, na célula, nossa célula lá, uma irmã contou de um sonho que ela teve. Ela trabalha na área de ação social de Ubatuba e muitos não são cristãos ali. E no sonho, alguns amigos chegavam para ela e diziam assim: vocês são preconceituosos, vocês evangélicos são muito preconceituosos, vocês não aceitam, vocês acham que vocês são melhores, que vocês são superiores. Vem ver como é com a gente é igual a vocês. E aí no sonho ela ia ver. E ela entrou numa sala, eles estavam fazendo tipo um ritual ali. E ela começou a olhar e ela falava: realmente, parece com a gente mesmo. Realmente, não tem tanta diferença. De repente, ela olhou para o lado e viu a filha dela, tudo isso no sonho, tá, gente? A filha dela, sufocada, não conseguia respirar. E aí a primeira reação dela foi abrir a boca e tentar tirar o que estava engasgando a menininha, né? E conforme ela ia tirando, ia saindo trapos, e mais trapos, e mais trapos, e mais trapos, e mais trapos, e parece que não acabava. Enquanto ela contava o sonho, eu me lembrava de tudo isso que está aqui, que a gente vai conversar, está conversando. Eu falava: gente, é isso. Satanás está fazendo descer goela abaixo as ideias que destroem a família. Porque quando uma criança não sabe quem ela vai ter um sério problema de identidade, não é? Quando a pessoa não tem identidade, ela vai ter uma série de problemas de insegurança emocional, de não saber para onde ir. Se não tem identidade, não tem destino, não é? Então, eu não vou me aprofundar nisso, mas me lembrei de um texto de Gálatas, né? Quando Paulo fala para a gente se atentar com essas boas novas que vêm com um tipo de distorção. E enquanto eu estava vindo na estrada, eu me lembrei, eu nem tinha colocado nada aqui, de um texto que Deus colocou no meu coração no início do ano. Todo início do ano eu peço uma palavra para aquele ano. Eu aprendi isso com a minha pastora. No meu aniversário e no começo de ano, eu peço: Senhor, me dá um texto, algo que vai me orientar para aquele ano. E o texto que Deus me deu no início desse ano foi Apocalipse 12. E quando você vai ler, depois, se você tiver um tempo, leia, é o dragão e a mulher. Né? A mulher representando o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela dá a luz a Jesus, Jesus é levado, e aí vem, e a terça parte, o dragão e a terça parte são despejados na terra. Esse dragão começa a perseguir essa mulher, que representa nós hoje. Essa mulher é levada para o deserto. No deserto, o dragão vem para atacá-la, só que agora ele já não é mais um dragão, ele é uma serpente. Ele abre a boca e sai como um rio para tentar agarrar aquela mulher. A terra se abre, a água é engolida, a mulher é protegida ali. Mas, o que isso significa? É o engano. A serpente, desde o Gênesis, tenta enganar a mulher. E hoje, mais do que nunca, nós estamos sendo tentadas, provocadas a começar a aceitar alguns conceitos que vão contra o plano original de Deus para nós como família. Então, amadas, quem mais determina os valores, os princípios, os ideais dentro da nossa casa somos nós. Com relação aos nossos filhos, eu vejo a Bia tem 13. Ontem ela falou: mãe, deixa eu assistir o filme da Cinderela novo. Vocês já viram esse filme ou não? Eu não vi, mas eu vi o trailer. E ela comentou alguma coisa: mãe, é muito feminista esse filme. Eu falei: por que você quer assistir? Não, mas eu quero ver. Eu falei: não, você não vai assistir sozinha, nós vamos assistir juntas. Sabe por quê? É uma coisinha aqui, é uma coisinha lá, e a coisa vai entrando, vai ficando tão natural, que aí eles vêm: mas mãe, você é ultrapassada. Mãe, os dias são diferentes. Amadas, que o Senhor tenha misericórdia de nós. É um desafio muito grande na nossa geração,
a gente manter as verdades que Deus estabeleceu para nós. A gente vai passar apertado, provavelmente. Enquanto igreja, a gente vai passar apertado, mas nós não vamos abrir mão do ideal de Deus para nós, para as nossas casas. Amém? O próximo slide fala sobre isso, né? Satanás quer acabar com a definição dada por Deus sobre família, casamento, filhos, a ideia da união do homem e mulher, testemunhar a vida de Cristo e a igreja, porque é isso que nós somos, né? O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. A mulher se submete ao seu marido, como a igreja se submete ao seu Senhor, a Jesus, né? Então, isso aponta para Jesus. Outra coisa que Satanás quer acabar, com a aliança do sexo no casamento, e com filhos, a consagração do Senhor. Por isso, hoje, na maioria das famílias, existe uma luta real dentro das mulheres. E aí eu queria conversar um pouquinho com você, rapidamente, sobre submissão. Por que às vezes é tão difícil a gente aceitar esse conceito de submissão? Porque muitas vezes a gente não entende o fundamento desse princípio. Ainda lendo aqui a apostila, né, Dani? A escritora fala de um ano, em 2012, nos Estados Unidos, onde muitas meninas que nasceram receberam o nome de uma personagem do Game of Thrones. Eu não assisti essa série, mas lendo ali eu entendi que essa menina é uma menina de atitude, ela é guerreira, ela não é nada feminina, ela não é boazinha, ela não é voltada para as coisas da casa, ela é a forte, a que desafia, a que fala o que pensa. E aí foi um boom, eu não lembro nem o nome da moça, mas foi um boom nos Estados Unidos de muitas bebês recebendo esse nome. E acho que hoje é assim que as mães estão pensando, né? Que as mulheres elas precisam ir, elas precisam fazer, precisa acontecer, chega de ser subjugada. Submissão não tem nada a ver com isso. Para a gente entender o conceito de submissão, a gente precisa entender primeiro o conceito de autoridade. Uma vez eu li um livro que dizia, eram vários princípios para o ministério. Um dos princípios dizia, a autoridade do ministério é a submissão. Como eu aprendi com essa frase? Era só essa frase, mas eu fui meditar e fui pensar nisso. Não existe autoridade se não houver submissão. Quando você olha a figura de Jesus e Deus, né? Jesus, ele é a figura perfeita, o modelo perfeito, tanto de autoridade quanto de submissão. Porque diante do Pai, Jesus está em plena submissão. Quantos textos a gente vê, Jesus, não seja feita a minha vontade, né? Ele dizia para o Pai, seja feita a tua, eu não faço nada de mim, eu faço tudo do Pai, o que Ele fala eu falo, sempre apontando para o Pai, sempre em obediência ao Pai, sempre buscando comunhão para tentar entender melhor e não de se desviar da vontade do Pai. Isso é submissão. E a autoridade, ele também é o modelo perfeito de autoridade, porque ele é o cabeça da igreja, né? E quando a gente fala de autoridade, eu não lembro se eu marquei aqui, eu marquei sim, ó. A autoridade, ela não é autodesignada. Eu tenho autoridade. Não. A autoridade é delegada por Deus. Não existe autoridade que não seja delegada por Deus. Não é uma posse pessoal. Ela é apenas... A autoridade, ela gerencia e administra o que pertence a Deus. Agora, olha essa daqui, ó. A autoridade não diz respeito a direitos. Diz respeito a responsabilidades. Então, quem tem mais autoridade não tem mais direito, tem mais responsabilidade. Não tem nada a ver com obter, mas com doar. Não tem nada a ver com ganho egoísta, mas tem a ver com sacrifício abnegado. Isso é autoridade. Uma vez que eu tenho alguém dentro da minha casa que tem esse conceito, esse entendimento de autoridade, que é sacrifício. Maridos, amai suas esposas como Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela. Então, é natural essa submissão. Eu me submeto, ou seja, eu ouço, eu busco a direção, vamos junto. Como você pensa? Eu penso assim, vamos fazer assim? Vamos. É um do lado do outro. E sempre juntos. Eu me lembro de eu estou falando muito, né? Mas eu vou correr aqui. Mas isso é muito importante. Por muitos anos, eu e o Marcelo tivemos uma pequena luta na questão da direção do nosso ministério, porque eu sou muito ligada à minha igreja local, amo a minha igreja, e nunca sonhei em ficar viajando. Para mim, estar ali na minha igreja sempre foi suficiente, é o que eu amo servir, eu amo estar com os meus irmãos ali. E o Marcelo sempre teve
um entendimento de que a gente tinha sim que ir, que Deus estava nos chamando, que Deus estava nos levando. E muitas vezes eu ficava assim, será? E eu falava para ele, você tem certeza que Deus está te orientando? Você tem certeza que isso vem de Deus? E ele falava, Kel, é isso aqui. Eu abaixava a cabeça e ia. E a gente foi, por muitos anos foi assim. Um dia, eu estava no teclado, tocando em Ribeirão Pires, e veio um dos, acho que ele era um dos diretores do Mackenzie, e ele ia trazer a palavra, era um evento sobre adoração. E aí, terminou a palavra dele, e foi maravilhoso, e ele me chamou para ir tocar, e eu peguei o teclado, comecei a tocar uma coisa lá, e conforme eu ia tocando, ele se aproximou de mim. Irmãos, olha o tonhonhon que eu recebi nesse dia. Ele pôs as mãos no meu ombro, fora do microfone, e ele começou a dizer, o Senhor manda dizer para você, e um presbiteriano, hein, gente, ó. Presbiteriano. O Senhor manda dizer para você, não foi homem algum que levantou o seu ministério, fui eu que te chamei. E ele foi falando várias coisas que eu não me lembro tanto, infelizmente, mas a frase bombástica daquela noite foi, sou eu que oriento o teu marido. Irmãs, na hora que ele falou, sou eu que oriento o teu marido, eu desabei no choro. E era como se um peso gigantesco saísse das minhas costas. Eu me senti tão leve, mas tão leve, porque havia um temor no meu coração. Nós estamos sendo guiados por Deus, você tem certeza disso? Era como se Deus estivesse dizendo, fica tranquila, sou eu que oriento o teu marido. Como foi transformador esse dia para mim. Daquele dia em diante, tanta coisa mudou no meu coração. Era como se houvesse uma submissão muito maior, e não só uma questão de submissão, mas um entendimento tão maior entre nós. E, inclusive, ministerialmente, as coisas começaram a acontecer de forma diferente. Então, eu louvo o Senhor pelo marido que Ele me deu, pela forma temente ao Senhor em que Ele nos conduz. Agora, pode ser que não seja assim na sua casa. Pode ser que o seu marido não seja um homem convertido, ou pode ser que ele esteja ainda num processo de conversão, não é? Pode ser que ele seja duro, abusivo, eu não sei. Mas uma coisa é certa, se o seu marido não está indo contra a sua dignidade física, emocional, psíquica, se não está havendo algum tipo de abuso, faça a sua parte. Faça a sua parte, porque Deus faz a dele. Deus conhece o seu coração. O texto lá na apostila dizia como Deus é duro com aqueles a quem Ele dá autoridade e essa autoridade abusa e não cuida do jeito que deveria cuidar. Então fique tranquila. Eu conheço casos de que Deus deu jeito mesmo. Deus deu jeito mesmo. Inclusive eu me lembro agora de um jeito bem traumático que Deus resolveu. Abigail e Nabal. Vocês se lembram do que aconteceu? Então faça a sua parte. Sirva com amor. Coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Busca a força que vem dEle. Você está guardada pelo Senhor. Você está protegida pelo Senhor. E Ele começou uma obra na sua vida. E se por acaso não houver uma mudança, Deus vai dar os seus jeitos. Deus cuida de você, se importa com você. Coloque o seu coração nas mãos dEle. E a última coisa que eu quero falar agora, indo para o trabalho, né? A gente falou um pouquinho da família, vamos falar um pouquinho do trabalho. A pergunta é, as mulheres devem trabalhar? Sim ou não? Mulher trabalha, gente. Mulher trabalha desde que tem 5 anos de idade. Filha, pega não sei o que para mim. Filha, me ajuda aqui. Filha, põe a mesa. A gente trabalha, a gente nasceu para isso, tem que trabalhar mesmo, olha só. A Bíblia não apresenta um padrão que se ajusta a todas as situações quando se trata de mulheres e trabalho. O que aconteceu na vida de um pode ser diferente na vida do outro. Qual que é o princípio? O que a gente quer hoje destacar? É elevar a nossa visão acerca do trabalho, porque às vezes a gente acha que trabalho é só aquele que está na empresa, aquele que está na universidade, aquele que está no banco, aquele que é fora de casa. Mas quando a gente pensa no conceito de trabalho, ao longo da história, até antes da Revolução Industrial, o trabalho acontecia nas casas. Havia os negócios de família. Então, determinada família tinha criação de ovelhas, outra família cuidava de vacas, não sei, laticínios, gado.
A outra pegava lã e fazia tecido. Então, cada família tinha o seu próprio negócio, e os membros da família todos envolvidos nesse negócio. A partir da Revolução Industrial, então, trabalho era o quê? Sair de casa, ter um emprego e receber por isso. Mas veja que trabalho não é simplesmente aquele que é remunerado e que é fora de casa, né? Isso que a gente quer trazer hoje para vocês. Trabalho é todo o trabalho que é feito, com as mãos, com o nosso empenho e tudo mais. O objetivo desse estudo eu já falei. Então, muito bem, trabalho era o emprego. Eu quero fazer algumas perguntas, você só vai pensar, de 0 a 10, qual a classificação que você dá para essas perguntas. Primeiro, é importante para uma mulher se sentir realizada em sua escolha de trabalho. Mais uma. Uma mulher bem-sucedida tem uma carreira de sucesso. 3. Uma mulher casada precisa ter um plano B para a independência financeira. 4. Um trabalho trivial ou doméstico representa um desperdício do potencial de uma mulher. Será? O objetivo do trabalho é conseguir dinheiro suficiente para poder se aposentar. O único objetivo do trabalho é esse. A economia é o principal fator nas decisões de trabalho. Ou outro, o valor do trabalho é determinado pelo salário recebido. Será? E o último, isso aqui só para a gente pensar, tá bom? É uma opção válida para um marido ficar em casa com as crianças se a esposa ganha mais. Eu sei que isso é muito pessoal, mas eu tenho cuidado de uma moça lá em Ubatuba, que foi exatamente isso que aconteceu. Família não convertida, a mãe deu uma orientação. Veio bebês, ela chegou e falou, quem ganha mais? Ah, é ela. Então, ela sai para trabalhar, você fica em casa e cuida das crianças. Irmãos, eles estão tentando ficar juntos, já há muitos anos, numa guerra constante. Há pouco tempo atrás, ele tentou suicídio. Então, você veja que algumas inversões não valem a pena. Algumas inversões não valem a pena. Agora sim, Dani, a questão não é se as mulheres devem trabalhar, mas sim qual a visão de Deus quanto ao trabalho. Qual trabalho recebe mais tempo e atenção nesse estágio da minha vida? Será que estou dando a prioridade que Deus quer que eu dê? Ou seja, pondo o foco nas áreas importantes para o Senhor? E a última, estou determinando o valor do meu trabalho fundamentado na economia terrena ou celestial? Então, essas são algumas perguntas, mas eu queria que você respondesse essa pergunta que está aí, né? Na sua apostila. Você tem um espacinho aí, não tem? Eu pulei todas as outras, Dani? Não? Passei batido, não vi nada. Mas olha só, o texto de Tito fala, ensine as mulheres mais novas a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quais são suas áreas de responsabilidades nessa época da sua vida? O que você poria aí? Coloca aí. Quais são? Vou contar da minha experiência. Quando nós entendemos que Deus estava nos chamando para a música, né? Nós gravamos alguns discos com a nossa igreja. Em 2008, nós gravamos um disco independente, por uma série de fatores que aconteceram, inclusive orientação pastoral mesmo. E a gente deu seguimento a isso. E eu me lembro de grávida da Bia, barriguda, e a gente estava viajando até que a Bia nasceu. Aí a gente parou total.
Aí, quando pudemos voltar, voltamos uma vez por mês. A gente saía de casa e levava a Bia. Depois de um tempo, dava para levar em 2 finais de semana. E saíamos 2 finais de semana, não saíamos mais. Até que eu fiquei grávida do Samuel. E eu me lembro, barriguda, ministrando, viajando para lá e para cá, até que o Samuel nasceu. E nós decidimos, depois de alguns anos, a gente tirou um ano total, descansamos por um ano, nos dedicamos ali à nossa casa, foi um ano maravilhoso. E quando nós voltamos, o máximo que a gente sai é 2 finais de semana por mês. Porque nós entendemos algumas coisas. Se eu fosse viver só de música, irmãs queridas, eu teria que viajar muito. Eu teria que ficar fora constantemente. E isso me levaria a não ter uma relação com a minha igreja local. Isso faria com que os meus filhos não tivessem raiz na igreja local. E o que a gente decidiu? Nós vamos viajar menos, nós vamos viajar de acordo com o que a gente puder viajar. E o Senhor vai suprir de outra forma. E graças a Deus o Marcelo tem a atividade profissional dele, né? E a gente tem feito assim. E agora a gente já está numa fase que, muitas vezes, a Bia vai comigo. Já teve eventos de mulheres que a Bia foi a minha companheira, né? A gente já tocou junto em alguns lugares. Então, tem sido muito bom ir de acordo com o momento que nós estamos vivendo. E você vai identificar isso com vocês também. Mas eu levo para mim, muito firme, assim, o exemplo da minha própria... A pastora Sueli, né, que é a esposa do pastor Carlos Alberto, são os pastores do Ministério Comunidade da Graça. Hoje ela é uma senhora de 73 anos, mas ela escreveu um livro falando o legado. E ela conta como ela precisou, em determinado momento, abrir mão. Ela precisou abrir mão do ministério, não trabalhava fora, porque ela tinha 3 filhos e ela adotou mais 4. Aí não tinha jeito mesmo, né? E ela foi adotar um, era irmão, acabou pegando, no fim o sobrinho veio morar junto, ou seja, ela tinha 7 filhos. E ela se dedicou a cuidar desses 7 filhos. Por muito tempo, algumas pessoas julgavam, mas sua esposa não ajuda em nada no ministério, né? Falava para o pastor Carlos Alberto. E houve um momento em que ela pôde se dedicar. Irmãos, a pastora Sueli é uma bênção, uma mulher de Deus, tem um ministério frutífero demais. Ela é líder do Ministério Mulheres Intercessoras, que é um ministério de oração nacional, que envolve outras nações. Uma mulher que abençoa e que inspira, mas num determinado momento, a prioridade da vida dela foi a casa dela, com os filhos dela, ensinando Jesus, transmitindo Jesus, porque por mais que os pais ajudem nisso, e ajudam muito, mas existe algo especial na mãe, porque a mãe está o tempo todo junto, a mãe orienta, a mãe vê o comportamento, a mãe, todo o tempo você está lembrando, né? Eu teve uma experiência essa semana com o Samuel, agora não vou lembrar, foi, acho que antes de ontem, trazendo ele do inglês, ele falou alguma coisa, na hora eu lembro que eu já fui para um texto bíblico que a gente vai semeando, né? Então vamos ver verdades bíblicas a respeito do trabalho. O trabalho, ele existe porque fomos criados à imagem e semelhança do Deus trabalhador, o grande trabalhador. Trabalhamos porque Deus trabalha. O trabalho não existe primariamente para ganho financeiro, embora a gente possa receber. O trabalho que é centrado, produtivo, inovador, consciente, testemunha da natureza e caráter de Deus. E o seu papel principal é glorificar a Deus. Ou seja, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu gosto da frase do Leonardo da Vinci, né, que ele dizia, façam com que seu trabalho esteja de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito da sua vida? Nós fomos feitos para glorificar o Senhor. Ah, irmãs queridas, como isso é determinante para a nossa vida. Porque quando a gente vive para aquilo que a gente existe mesmo, nós nascemos para isso, quando a gente entende e vive dessa forma, o trabalho, você sabia que nem significa muito. O lugar onde eu moro, a igreja que eu congrego, isso tudo não faz tanta diferença se eu entendo o porquê que eu nasci. Eu nasci para glorificar o Senhor, a minha alegria está no Senhor, a minha satisfação está nele, eu me relaciono com Ele, eu me sinto completa, eu posso estar lá, eu posso estar cá, não importa onde eu estou, se eu estou cumprindo o propósito de adorar, de transmitir a glória de Deus onde eu estiver, vivendo para Ele, buscando a Ele, aprendendo dEle, eu sou feliz em qualquer lugar, até com família ou sem família, porque Ele é tudo, Ele completa, Ele satisfaz, Ele preenche. Ele é pleno em si mesmo, e à medida que eu o adoro, eu vou me enchendo dessa plenitude.
Como isso é importante para nós, mulheres, entendermos o porquê que nós nascemos. Por que você está aqui hoje? Você foi criada para glorificar o Senhor. Você atinge o propósito pelo qual você foi criada quando você glorifica o Senhor. Então, na hora de escolher o trabalho, tem gente que ainda pode escolher. Qual é o trabalho que dá mais glória para o Senhor? Qual é o trabalho que me ajuda a cumprir esse propósito primeiro, que é viver para a glória do Senhor? Um pastor que eu gosto muito, ele falou a respeito do casamento, né? Ele disse assim, que casamento não é simplesmente a união de duas pessoas, mas é a união de dois propósitos. Que forte isso! Porque você pode se unir a uma pessoa, e agora eu falo para as solteiras, né? Que tem um propósito de vida completamente diferente do seu. E vai dar ruim. Ou o seu propósito de vida vai acabar, e você vai viver para o propósito dele, ou dele vai acabar e vai viver para o seu, e nenhum dos dois vai ser feliz. Então, avalia muito isso. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da vida dele? Deus une pessoas com o mesmo propósito. E aí é tão bom. Eu sou testemunha, é muito bom. Tópico 2, estou terminando. Todo trabalho legítimo é extensão da obra de Deus. Então, na área da saúde, quem é médico, enfermeira, é a extensão do Deus que cura. Na área da construção, é Deus que constrói, é uma extensão. E depois, planejadores, inovadores, inventores, é uma extensão do Deus que cria. A área da limpeza, não é lindo isso? Depois vocês leem tudo isso aqui. Todo trabalho que não é ilegal ou imoral, quer remunerado, quer não, tem valor, desde que seja feito para a glória de Deus. E o último ponto que eu quero deixar para você. O seu trabalho tem relevância eterna? O que nós estamos fazendo hoje não é apenas um trabalho, é uma série de tarefas repetitivas, eu sei, mas às vezes elas parecem insignificantes, mas não são. Deus mesmo, antes de você existir, planejou com propósito, de forma única, seus dons e talentos. Últimas 2 colocações. E agora não estou enxergando direito. O que importa na eternidade é que você seja fiel, olha isso aqui que lindo. O que importa na eternidade é que você seja fiel aqui na terra com os recursos e responsabilidades nos relacionamentos que Deus confiou a você. Isso é o que mais importa. O que Deus colocou na sua mão? E a última, quando você trabalha, seja em casa, seja fora de casa, seja na igreja, na comunidade, sendo remunerado ou não, você está trabalhando para um pagamento eterno. Isso é bom nós, quando somos apenas... quando não temos um trabalho remunerado, né? Eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar com música na igreja, depois de alguns anos ali, a coisa foi crescendo, e eu ficava tanto tempo na igreja, tanto tempo, eu não recebia nada por isso, mas eu estava servindo ao Senhor, aquilo enchia o meu coração, eu era 100% voluntária. Até que depois de alguns anos, meu pastor me chamou e falou, você tem feito tanto aqui, a gente quer te ajudar, a gente quer recompensar. E eu lembro que eles começaram a ofertar na minha vida meio salário mínimo. E aí, depois de uns 2 ou 3 meses que eu recebi meu primeiro salário, assim, né, meio salário mínimo, a igreja entrou num aperto financeiro. Aí eu fui lá e falei assim, olha, não precisa me dar nada. Irmãos, hoje eu recebo do meu trabalho, mas por muitos anos eu não recebi. E eu vou te dizer uma coisa, a alegria é a mesma. Servir ao Senhor é uma bênção. E vocês que estão cuidando da sua casa, né, dos seus filhos, você não vê aquela coisa do dinheirinho na mão, mas a sua recompensa é eterna. Imagina o que Deus pode fazer através dos seus filhos, através de você. Mas quando você se dedica, né? Eu lembro da história de uma missionária que ela queria tanto ser usada por Deus, tanto, ela orava. Um dia Deus falou para ela assim, não vai ser através de você, vai ser através da sua filha. E foi. Como Deus usou a filha daquela mulher. Então, pense nisso. Seu trabalho tem recompensa eterna. O seu trabalho no Senhor não é vão. Amém? Vocês precisam, já deu tempo, né, Dani? Depois em casa vocês preenchem. Vem aqui, amiga. Senhora Santa. Vamos orar. Que daremos ao Senhor, né, gente? Que darei a ti, Senhor. Por tudo quanto deste a mim. Amadas, Deus é bom, né? E a misericórdia dele dura para sempre.
Nós vamos agradecer a Deus pela vida da Raquel. Depois nós vamos tomar o nosso lanche. Então nós vamos orar, daí eu vou orientar o que vai ser o nosso lanche. Tá bom? Pai, nós queremos diante do Senhor dizer que é constrangedor, como tuas filhas, compreendermos a profundidade da tua palavra. Compreendermos, Deus, que mesmo que os nossos dias sejam difíceis, existe esperança no teu evangelho. Existe esperança, Deus, para mulheres, Pai, que vivem situações tão difíceis, dentro de suas casas, com a sua vida conjugal, ou sem vida conjugal, com responsabilidades tão grandes, ó Deus, que estão sobre elas. E a minha oração nessa hora, Pai, é que essa mulher que está aqui, seja profundamente visitada pelo Senhor no dia de hoje. No dia de hoje, Deus, que o Teu Espírito fale com ela, não temas. Assim como o Senhor fez com a mãe da Raquel, quando o Senhor permitiu que ela ficasse viúva tão nova. Que nós possamos ouvir a Tua voz e discernir, e ouvir a cada dia da nossa vida, não temas, eis que estou contigo todos os dias, e te mostrarei o caminho que deves andar. O Teu plano sobre nós é tão individual, Pai, mas encontra aqui mulheres que querem o Teu plano, querem viver o Teu plano. E nós te louvamos, ó Deus, pelo plano escrito no Teu coração sobre a vida da Raquel, porque tudo isso que ela tem compartilhado conosco, com certeza, é consequência de um tratamento profundo no coração dela. E é assim que o Senhor nos chama, para que a nossa vida reflita aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Recebe a nossa adoração por tudo quanto o Senhor fizeste a nós, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.